A meta do médico é tentar te tratar sem usar medicamento. É esse pensamento que o médico tem que ter. Vem comigo que eu vou te explicar mais sobre esse assunto. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos falar sobre medicação. Muitas vezes a primeira opção de tratamento, na maioria dos lugares, são as medicações, mas tratar uma doença não se inicia por medicamentos. E eu quero explicar para vocês passo a passo. Temos que evitar ao máximo o uso de medicamento. Eu prescrevo medicação, eu prescrevo medicamento alopático, só que tem que ser a última opção. Se a gente esgotar todas as possibilidades, nós entramos na medicação alopática. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Nosso canal está arrebentando, crescendo muito graças a vocês e nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo. Você está dentro do maior canal de otorrino do mundo, o primeiro a atingir 1 milhão de inscritos. Hoje já temos mais de 1,5 milhão de inscritos, com vários vídeos aí sobre rinite, sinusite, ronca, apneia, septo, amígdala, adenoide, enfim. Todas as dicas aí sobre otorrinolaringologia, lavagem nasal, cera no ouvido, tontura, enfim. Tem muito vídeo bacana aí para vocês poderem se informarem melhor. Agora vamos falar por que temos que evitar medicamentos. Bom, pessoal, é muito comum o paciente procurar um médico, por exemplo, para tratar uma rinite, uma sinusite, para tratar um refluxo, para tratar uma gastrite ou que seja qualquer outro problema de saúde. E muito comum nós já ir prescrevendo a medicação. O paciente pode melhorar? Até pode, mas muitas vezes não tem o tratamento por completo. Tem chegado aqui no meu consultório muitos pacientes subtratados, que muitas vezes vão depender de muitas medicações e o problema do paciente é outro. Como por exemplo, se nós pegamos um paciente que tem rinite alérgica, primeiro o paciente tem que entender o que é rinite alérgica. Segundo, ele tem que entender o que pode piorar a rinite alérgica. Terceiro, ele tem que entender as estratégias para melhorar a rinite alérgica. E por último, se for necessário, nós entramos com medicação. Por exemplo, eu já tive paciente aqui que ele tinha rinite alérgica, estava tratando com as melhores medicações, super potentes, com várias drogas e não estava melhorando. Uma simples investigação fez esse paciente melhorar. Eu só perguntei para ele, há quanto tempo você tem o seu travesseiro? Ele falou, doutor, já tenho há 4 anos. Eu só dei uma informação para ele, falei, você sabia que um travesseiro com mais de 2 anos contém 1/3 do peso dele é ácaro? Ele falou, meu Deus do céu, então o meu é 100% ácaro, estou com um travesseiro de 100% ácaro. Eu falei, praticamente isso. Então vamos trocar o travesseiro, vamos colocar a capa antialérgica e começamos a montar a estratégia. Segundo, começamos a suplementar o paciente. Vitamina D pode ser imunomodulador. Vitamina C a longo prazo pode agir como antialérgico, ajuda a parte respiratória. E começamos a colocar estratégias de suplementação. Depois fomos para a alimentação. Comecei a falar sobre os alimentos que podem piorar uma rinite alérgica. Leite, glúten, alimentos não inflamatórios, evitar alimentos inflamatórios, aliás. Tirar esses alimentos que podem inflamar e causar vários problemas. Então o paciente fazendo tudo isso, ele não precisou entrar no antialérgico, no spray nasal. Não estou falando aqui que eu não prescrevo, inclusive eu prescrevo spray nasal, prescrevo antialérgico, prescrevo tudo. Mas o paciente tem que passar por tudo isso. Se tudo isso falhar, a medicação entra. Em algumas estratégias também podemos entrar com a medicação e tudo isso que eu falei em conjunto. Outro caso que é muito comum chegar aqui é paciente com refluxo, por exemplo. O paciente vem tomando omeprazol, esomeprazol, vários prazol da vida. Ele toma a dose, ele duplica a dose, ele quadruplica a dose e não melhora. Ele usa outros medicamentos para esvaziar o estômago mais rápido. E aí é comum ser orientado o paciente a não comer, a evitar alimentos que podem trazer problema. Só que muitas vezes pergunto para o paciente, você está bebendo água antes de dormir? Nossa, doutor, eu levo a garrafa junto comigo, fica ali na cabeceira.
porque eu fico com a boca seca, eu tomo água toda hora. E aí isso daí pode gerar o refluxo. E aí eu falo para ele, mas seu nariz funciona bem? Ah, eu acredito que sim. Aí a gente vai avaliar, ele tem uma obstrução nasal, que faz ele respirar pela boca, que seca a boca dele, que faz ele tomar água e faz ele ter refluxo. Então, na verdade, nós temos que parar com a água, mas temos que melhorar o nariz para ele parar com o refluxo. Então perceba que o problema era o nariz que causava o refluxo. Claro que tem todo esse caminho, mas tem que ser investigado. Retira os Prazol da vida, retira todas as medicações e podemos entrar com uma solução natural, como por exemplo o aloe vera, que pode proteger o estômago, pode ajudar muito na parte do refluxo e de gastrite. E, claro, orientar a alimentação. Não é só evita isso, isso, isso. Como que é a sua alimentação? O que você está fazendo? Como é que está a parte nutricional? Como é que está seu intestino? Vai no banheiro todo dia? O que precisamos incluir? E, claro, precisamos de outras especialidades junto, porque o paciente é um paciente. Ele não é um nariz, ele não é um estômago, ele não é uma boca. Nós não temos que tratar coisas separadas. O paciente é um todo e precisa ser tratado o corpo dele inteiro. Outra coisa que é muito comum, sinusite. Aí temos que investigar. Aí tem que avaliar tudo, tem que orientar sobre a lavagem. Quando o paciente vem com sinusite, nós não temos que só tratar a sinusite. Nós temos que tratar a sinusite e também prevenir para ela não chegar. Inclusive, semana passada tinha uma paciente que estava muito mal, com dor na face, e ela já estava indo em um médico atrás do outro, indo no pronto-socorro, ela já chegava falando, eu tô com sinusite, tacava antibiótico, anti-inflamatório, lavagem nasal, spray nasal, o paciente aliviava e voltava, ela já estava assim há 6 meses. E aí a paciente começou a falar, mas eu falei, tem catarro? Não, não tem catarro. Entope o nariz? Não entope o nariz, mas eu tenho muita dor na face aqui, minha cabeça toda dói, até minha nuca em faixa acaba doendo. Falei, muito bem. E aí comecei a perguntar, e cheguei na profissão dela. Falei, você trabalha com o quê? Sou programadora. Falei, você é programadora. Como que é a ergonomia do seu trabalho? Eu fico o tempo inteiro assim, minha mesa é um pouco mais alta, eu sou mais baixinha, minha mesa, então eu fico com a mão mais levantada. Falei, você tem dor no pescoço? Tenho, doutor, isso aqui fica tudo, chega uma hora que eu não aguento mais. E aí fomos avaliar, perguntei, ela tem apertamento dentário, então isso aqui gera uma tensão, gera apertamento dentário. E quando fui palpar esse músculo dela, que é o músculo temporal, ela não aguentou nem a palpação. Então ela já sentiu dor e essa dor irradiava por fundo do olho, para a região da face. Então ela estava confundindo uma tensão com uma sinusite. Tiramos tudo, pedimos exames e realmente o paciente não tinha sinusite e nunca teve, pelo menos esses últimos 6 meses. E aí eu perguntei para ela, para tirar a prova, falei, quando que foi a última vez que você tirou férias? Faz 2 meses. Quantos dias você ficou? 15 dias. Falei, você teve essas dores? Nada. Falei, então, pois bem, então vamos ter que avaliar sua ergonomia no trabalho, tem que avaliar o seu travesseiro, a altura de travesseiro, porque pode sobrecarregar o pescoço e o colchão. Então, pessoal, se o paciente tiver sinusite, eu vou passar? Vou, mas tem que investigar, tem que saber a causa originária, tem que saber por que está dando essas dores. Então, medicamento seria a última opção. Infelizmente, hoje em dia, por conta de convênio, por conta de dar conta de um volume muito grande de pacientes, é automático querer atender mais rápido. Atendendo mais rápido, não dá tempo de perguntar todos esses detalhes. Não perguntando todos esses detalhes, a medicação vem como salvadora, é prescrito e nem sempre pode ser o que está melhorando a saúde do paciente. Muito pelo contrário, medicamento também tem efeito colateral e pode ter problema. E que fique bem claro, eu não sou contra antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, nada disso. Todos os medicamentos têm a sua função na hora certa, do jeito certo e tentando esgotar todas as possibilidades, tentando evitar o uso de medicamento. Certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Quando for procurar um médico, procura um médico que vai te dar atenção, que vai te orientar, que vai pesquisar a sua vida inteira para você tentar sair dali sem medicamento e tentando ter uma estratégia mais natural possível para evitar efeitos colaterais, tá? E que fique bem claro, não sou contra medicamento, nada disso.
Outra coisa que eu quero falar, muitos pacientes perguntam, doutor, onde você atende? Eu atendo na Avenida Paulista, atendo em Mogi das Cruzes, mas esse vídeo é um presente para vocês, não é para vocês me procurarem, é para vocês procurarem o otorrino de confiança de vocês. Mas se precisarem, também estou à disposição. Muitos pacientes me perguntam, mandam mensagem, então para não ficar respondendo, já encurta o caminho de vocês. Na descrição tem telefone, tem contato, tem o meu Instagram, podem me seguir lá no Instagram que tem bastante dicas, deixo bastante dicas para vocês. E se interessarem, vocês entrem em contato com as meninas aqui e elas vão tirar todas as dúvidas de vocês relacionado com a consulta. Certo? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e vamos tentar evitar o uso de medicamentos.